Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha, eu de novo por aqui. E já estamos em 2026, hein, gente? Olha, uma alegria enorme para nós estarmos aqui no podcast mais polêmico do momento, mais assistido do momento de Caruaru e toda a região, hein? Muito bem, podcast transformadamente, contribuindo de forma efetiva para que a sua mente seja transformada. Uma alegria para nós estarmos aqui hoje. Desde já também explicar para vocês que o nosso podcast temos o oferecimento do Tony Silva Barbearia, barbearia top das galáxias aqui em Caruaru, lá no Grande Hotel. Se você quer dar um talento no seu cabelo, na sua barba, no seu bigode, passa lá no Tony Silva Barbearia. E vamos embora porque nós não queremos perder nenhum minuto hoje, porque o assunto tá bom, tá quente. Temos um convidado muito especial hoje aqui e que tá do meu lado tá aqui ele, ó, Elon a Fera. E aí, Elon? E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Mais um episódio, né, pastor Isaac? E hoje nós estamos recebendo um convidado super especial. Eu particularmente conheço ele de algumas datas. Né? Isso não quer dizer que eu sou velho, tá? Mas eu conheço ele de algumas datas. Então vamos lá, né? Pois é, vamos lá, porque a gente quer de fato que você... Não, presta atenção. Hoje você vai ver esse podcast completamente, porque é um assunto muito, muito importante. 2026 é um ano de eleições, no Brasil inteiro irá acontecer. Você terá que escolher quem será o seu presidente, quem será o seu governador, quem será o senador, quem será o deputado estadual, o deputado federal. 5 pessoas irão ser eleitas, né? O seu voto, você vai ter que votar em 5 pessoas. Então, mais do que tudo, é importantíssimo você avaliar criteriosamente, com cuidado, com cautela, com ponderação. Vamos falar sobre isso. Podcast Transformadamente vai falar sobre um assunto poderoso. Qual é o assunto hoje, Elon? Qual é o assunto? Vamos lá, ó, antes de falar o assunto, né, as pessoas já ficaram curiosas já, ó, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha já esse episódio, o link desse episódio para que mais pessoas possam acompanhar aqui conosco, tá? E o tema de hoje é muito interessante. Estamos no ano de 2026. É o ano que o negócio vai pegar fogo na política. E o tema de hoje é os desafios do cristão no cenário político. E aí a gente já vai apresentar, né? Pode apresentar, por favor. Então bora lá, ó. Ele é servo de Deus, pai, esposo da Elaine Tavares, empresário, presbítero da IEADPE, aqui em Caruaru, Pernambuco, e ex-prefeito de Toritama, Pernambuco, por 2 mandatos. Nós estamos falando dele, o presbítero Edilson Tavares. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olha aí que bênção, é muito feliz de estar aqui com vocês aqui, muito feliz de estar participando hoje desse podcast fantástico, transformadamente. Muito feliz o pastor Isaac. Elon, como disse, nós já nos conhecemos ali em Toritama e estou alegre aqui de estar com vocês. Aproveitar e acrescentar no currículo aí, também sou pai da missionária Azenate, que está lá em Portugal, em Lisboa, trabalhando. Mandar um abraço e um beijo para ela e para os netinhos que estão fazendo muita falta pro avô. Você virar o ano e os netinhos longe, é uma angústia no coração, viu, pastor Isaac? Mas é um avô jovem, relativamente jovem, mas a gente faz aí, camufla alguns anos de vida aí. Formou. Mas muito bom estarmos aqui, viu? Prazer enorme. Olha, presbítero Edilson, irmão Edilson, alegria para nós recebê-lo aqui. Nós queríamos muito ter esse bate-papo aqui. Que bom. E é um desafio realmente. Sim. A gente conversar sobre isso. Por isso eu insisto, né? Eu também milito nesse campo político e acredito muito, muito, muito que é fundamental falarmos sobre isso. Há um adágio popular que diz que religião e política não se discutem, não é? E na minha avaliação eu creio que isso é um engodo, é um engano, é um equívoco, né? Com certeza, pastor. Porque política e religião não se discutem como devem ser discutidas. Não se discute. Se discute sim. É importante, inclusive, que haja essa discussão, que haja essa conversa franca, essa conversa honesta nesse campo. Talvez não se discuta no sentido de se levar a uma briga, né? A um desentendimento. Isso. Mas é preciso se discutir para se construir. Isso. Né? Para poder, através do debate, encontrar os melhores caminhos. Aí, nesse sentido, a política deve sim ser debatida, deve ser discutida,
para que se possa encontrar o melhor caminho. Aqui no Brasil, a expressão discussão tornou-se algo pejorativo, Sim, né? algo ruim, É né? algo ruim. Uma briga, né? Absolutamente, Exatamente. né? Absolutamente. A gente está aqui fomentando briga, confusão, que você agrida o outro. Não. A discussão se dá aqui exatamente no campo das ideias. Eu né? sempre digo, pastor, que a nossa luta não é contra pessoas, é contra ideias, né? Exatamente. A política está exatamente para isso, para que através do meu ponto de vista, coincidindo também e sendo colaborado com o seu ponto de vista, possamos encontrar a melhor solução para os problemas da sociedade. E nisso a política é o campo ideal da discussão. Exatamente isso. Fantástico. Muito fantástico. Elon, primeira pergunta, Elon. Vamos lá, ó. Quais são os maiores desafios que um cristão enfrenta ao atuar no cenário político hoje? Rapaz, o desafio do cristão na política é enorme. É enorme primeiro porque a política passa por uma severa crise de credibilidade. Então as pessoas sempre dizem que a política é algo ruim, é algo que deve ser evitado pelo cristão. A política não é um lugar para crente. Eu ouvi muito isso na minha vida. Eu, inclusive, por muito tempo também defendi esse conceito, que achava que o cristão não deveria estar na política. Mas a gente percebe com o passar do tempo que é o oposto, né? A política precisa de homens que possam ter ética, transparência, compromisso, que possam fazer a diferença. E acho que isso que está fazendo muita falta. E a gente precisa aprender o que nós gostamos, não gostamos, não é da política, são dos maus políticos, sabe, pastor Isaac? Os maus políticos nos trazem, não é, muita decepção. E a gente meio que associa uma coisa com a outra, mas não, é na política que você constrói, né, estratégias para segurança, para educação, para saúde, para infraestrutura urbana, é onde você desenvolve, né, os caminhos para a sociedade evoluir. E as pessoas precisam entender isso. E o desafio do cristão na política é que ele precisa ser sal, né? Ele precisa preservar a sua ética, ele precisa ser exemplo, ele precisa ser luz também, ou seja, a transparência do político cristão tem que ser muito maior do que daqueles que não são cristãos. Ele não pode ter nada a esconder. Ele precisa também entender que é servo, né? E olha que essa palavra, ser servidor municipal, casa muito também. A gente não está na política para ser servido. Não pode ser um projeto pessoal, né? Não é um projeto de poder, até porque os reinos são transitórios, né? Isso. A gente passa, os mandatos passam também. Mas a gente precisa, acima de tudo, ser fiel. Fiel a Deus, fiel à palavra, respeitar e honrar o nome da igreja. Esse é o grande desafio do cristão na política. Olha, que coisa maravilhosa ouvir isso, né? O senhor foi, como já foi dito aqui, prefeito por 2 ocasiões. 2 mandatos. 2 mandatos. Eleito e reeleito. Eleito e reeleito e conseguiu ainda... Com a proeza de ser a terceira via na época. Isso. Imagina, eu nunca havia sido político. É importante isso. Fale o pessoal pouquinho aí dessa sua experiência, porque o senhor não tem família política. Não, absolutamente. Não venho de família de políticos, isso. Não tive padrinhos políticos, muito pelo contrário. Eu enfrentei na época o prefeito que estava em mandato buscando a reeleição, enfrentei a vice-prefeita que havia rompido com ele e tentava pela terceira vez a eleição, e eu era o que o pessoal chama muito no interior de terceira via. Não como terceira opção, mas como costuma-se dizer assim, carta fora do baralho, né? Uma pessoa que não vai a lugar nenhum. E isso aconteceu pelo fato que eu fazia a campanha diferente, sabe, pastor? Porque eu coloquei esse conceito dentro de mim. Se a campanha não for uma campanha diferente, o mandato já entra comprometido. Então, o cristão precisa fazer também uma campanha diferente. Ele não pode usar das mesmas estratégias que usa, né, pessoas de fora da igreja. Ele não pode fazer uma campanha de mentiras, não pode fazer uma campanha com gastos milionários, ele não pode fazer essa campanha política que a gente sabe que é o que destrói o mandato. E aí eu comecei conversando para as pessoas, falando para as pessoas, pegava o microfone no meio da rua, botava uma caixinha de som e me chamavam de doido, né? Esse doido não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu falava para o coração das pessoas. Eu dizia para as pessoas, olha, vocês estão fora dessa equação política. As pessoas que estão no poder esqueceram de vocês, porque vocês estão aqui vivendo, vocês não têm escola. Faziam 32 anos que não se construía escola na cidade de Toritama. Vocês não têm aqui tratamento de saúde, hospital fechado, vocês não têm segurança. Toritama era uma das cidades mais violentas de Pernambuco, com 53 homicídios em 2016, uma coisa absurda. Uma cidade sem infraestrutura urbana. O prefeito anterior, em 4 anos, tinha pavimentado 14 ruas, ou seja, um número baixíssimo. E aquilo doía no nosso coração, e eu me coloquei nesse desafio, impulsionado mesmo por uma direção de Deus. Eu digo, eu vou.
mas eu não vou negociar o meu caráter, eu não vou negociar a minha ética. Até porque eu acredito que vencer uma eleição, mas perder o seu caráter, isso não é uma vitória, isso é uma derrota retumbante, né? Porque você vai pagar um preço muito alto, né? Quando você mente para a população, quando você promete aquilo que você não pode entregar, e aí durante o mandato você decepciona as pessoas porque não cumpre aquilo que prometeu, é terrível. E olha, pastor, eu nunca tinha sido candidato, eu nunca tinha declarado o meu voto, eu nunca tinha ido num comício, eu nunca tinha ido numa passeata, e aparece aquela pessoa no cenário político dizendo assim, eu quero fazer uma política diferente. Você acredita que eu posso fazer uma política diferente? Você acredita que eu posso construir uma escola de qualidade para o seu filho? E as pessoas acreditaram e me deram a oportunidade. E aí eu entrei com um grande desafio, né? Pois é. Entrei com um desafio enorme, porque o desafio do cristão na política, Elon, ele é muito maior do que uma pessoa comum. Eu lembro que as pessoas diziam assim, olha, o crente, então eles sempre colocavam isso. E quando eu disse que ia fazer uma escola por ano, olha que coisa, né? De uma hora para outra aparece um político dizendo que vai fazer todo ano uma grande escola. E faziam 32 anos que não se construía uma parede para a educação em Toritama. E aí o pessoal me colocou um adjetivo, né, que não bastava dizer, não é, que eu era crente, mas dizer crente mentiroso, né? Porque aí tá doendo no coração. Esse crente é um mentiroso. Como que ele vai fazer 4 escolas? Deus foi muito bom comigo, viu, pastor? E para a honra e glória do Senhor, a gente não fez 4, não. Fizemos 8 escolas. Fizemos 4 no primeiro mandato, mais 4 no segundo mandato. São 3 creches que nós temos na cidade de Toritama. Fizemos 4 UBSs, pavimentamos 300 ruas, em asfalto foram mais de 50, fechamos o lixão, compramos mais de 100 veículos, implantamos blocos cirúrgicos na cidade de Toritama, compramos mamógrafo, ultrassom digital, cirurgias de videolaparoscopia a laser, o único município em Pernambuco que faz cirurgias a laser de graça é a cidade de Toritama. Fizemos a maior redução da violência de Pernambuco para cidades até 50 mil habitantes. Fiquei em primeiro lugar. Recebi um prêmio do Ministério Público de Cidade Pacífica. Saí de mais de 50 homicídios para 8 homicídios. A gente conseguiu isso aí. Fiz uma transformação radical que nós fizemos também na assistência social, no trabalho com a mulher. Foi um trabalho, um divisor de águas. Construímos talvez a maior usina de geração de energia fotovoltaica também dos municípios, também em Toritama. Foi uma coisa fantástica assim. E aí as pessoas pararam e começaram a dizer, rapaz, quando o justo governa... Glória a Deus. Glória a Deus. Honra e glória para Jesus, a cidade descansa. Sabe, pastor? Fiquei em terceiro lugar em transparência no estado de Pernambuco. Selo diamante. Só 3 municípios tiveram selo diamantes e nós conseguimos por 2 mandatos seguidos aí o selo diamante, selo Unicef, Prefeitura Amiga das Mulheres. Eu estou muito feliz e agradecido de saber que aquilo que eu propus no meu coração e pedi muito a Deus, eu disse, eu não quero a fama, eu não quero a glória. Senhor, eu só quero honrar o teu nome e honrar o nome da igreja. E aí entrar e sair por 2 mandatos e sair como eu saí é motivo de muita honra e de muita alegria. Olha, eu confesso que eu estou emocionado aqui, porque é emocionante. A gente que trabalha com gente, né, em comunidades carentes, em Toritama, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos lá em locais que de fato eram totalmente abandonados pelo poder público e saber que a transformação que ocorreu ali foi graças a um político cristão autêntico, um autêntico cristão que assumiu esse cargo. É muito gratificante para nós sabermos disso, que um homem de Deus, de fato, que não governa para um público exclusivo. Não, eu vou só governar para os crentes. Porque tem esse desafio, né? Vai ser, agora vai virar igreja. Não, pelo contrário. Eu acho que eu ouvi pessoas não evangélicas, até porque o senhor teve voto de todos, né? De crente, não crente e tal. Porque era impossível alguém votar contra a sua gestão. É uma insanidade, porque o trabalho realmente foi feito. Tudo que o senhor está falando aqui, e fala com muita tranquilidade, com muita leveza, porque a verdade é isso, né? Não ficar titubeando, não. Olha, eu sempre digo que na política a notícia ruim, ou a má notícia, ela corre muito rápido, né? Verdade. Então, se eu passei 8 anos aí e saí com a ficha limpa, com todas as contas aprovadas, eu digo para você, se eu tivesse qualquer mal feito,
Sim. já teria aparecido muito Verdade. antes de qualquer notícia Verdade, boa. Isso é verdade. verdade. Eu sofri muitos preconceitos, pastor, em relação a essa questão de ser cristão, porque as pessoas diziam que eu ia fazer da prefeitura uma igreja, né? Que eu ia perseguir as outras religiões. Falavam muito isso. Ou que a gente não ia respeitar essa pluralidade que nós vivemos na sociedade, as minorias, né? As questões das preferências sexuais. Eu sofri todo tipo de ataque, né? E eu sempre pedi a Deus que me desse a oportunidade de ser prefeito para eu mostrar na prática, né, que nós éramos diferentes. Inclusive, quando fui procurado por muitos grupos minoritários e por outras religiões, eu dizia, só quem foi perseguido no passado é que sabe o valor de se respeitar, né? Uma religião, uma denominação e uma minoria. Eu fiz isso na prática lá, atendendo a todos e de forma igualitária. Eu sei disso. E eu sei, pastor, quando o senhor fala a diferença que uma boa política faz na vida da pessoa. Tem uma história que a gente tem lá na primeira escola que eu construí. Nós tínhamos uma escola, ainda tem lá o prédio lá, não é mais escola, mas é uma casa que ainda existe lá, mas com muita dificuldade. Era uma escola que estava naquela residência. Meu Deus. E eu lembro quando eu estava andando em 2016, uma criança pega na minha mão e diz assim, senhor Adilson, venha ver a minha escola. E eu fiquei resistindo sem querer ir olhar a escola. Estava ocupado, estava trabalhando, pedindo voto, andando nas casas. Aí a criança assim pega, 6 anos de idade, uma criança na estatura pequena. Só olha, a minha escola parece um chiqueiro. Meu Deus. Foi, pastor. Vim olhar a minha escola. Aí eu digo, meu Deus. Aí eu digo, para aí, pessoal, vamos acompanhar essa criança. É onde sua escola? Você é aqui pertinho. Eu lembro como hoje, assim, era pela tarde, assim, umas 3 horas da tarde. Aí saí andando, fui olhar. Mas assim, cortou o coração quando eu vi aquela casa, não é? Que foi transformada numa escola que não tinha a menor condição. Meu Deus. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fico no conforto do meu lar, meus filhos estudam em escola particular, mas veja o que está acontecendo com o filho do pobre, do trabalhador, da pessoa que está na máquina de costura. Isso não pode acontecer. Foi quando eu coloquei esse projeto de fazer as escolas. Mas aí eu lembro que quando eu entreguei a primeira escola, no primeiro ano eu entreguei uma escola, finalzinho de dezembro, e aí eu recebi depois um testemunho de uma pessoa que trabalhava na escola. A diretora chegou para mim e disse, olha, prefeito, o senhor não sabe. No dia seguinte, os pais vinham trazer as crianças para a escola. Imagina a ruptura, né? Você sai de um canto, vai para outro, né? E aí sai de uma escola que é um chiqueiro e vai para uma escola fenomenal, com computadores, com laboratório, com biblioteca. E ela disse que quando o pai levou a criança, e aí o pai ficou olhando para a estrutura. Aí ela olhou para o pai e disse, você conhece a escola do seu filho? Ele disse, conheço não. Quer conhecer? Aí o pai disse, quero. Ela disse que era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Aí ele pegou pela mão, aí saiu levando para ele. Aí começou a mostrar as salas de aula, né, tudo com 3 ar-condicionado, mostrar os computadores que eu comprei Classmate para os alunos, a sala de inovação, os banheiros. Ela mostrou até os banheiros com granito, foi mostrar a quadra, as coisas. Mas quando ela começou a andar com o pai começou a chorar. Né, se emocionou, começou a chorar. Ela olhou para ele assim e disse, mas pai, o senhor está chorando? Por que o senhor está chorando? Era uma pessoa simples, uma pessoa pobre. Aí ele pegou, tirou, estava com um bonezinho na cabeça, tirou o boné, olhou para o céu e fez uma oração, dizendo assim, meu Deus, eu te agradeço, porque agora eu sei que o meu filho pode virar um doutor. Tá entendendo, não? Porque qual pai que não quer que o filho ascenda, não é, aquilo que ele foi? Talvez ele fosse lá, não é, um servente de pedreiro, nada contra um servente de pedreiro, talvez seja um gari, mas ele estava dizendo o seguinte, eu quero que meu filho seja um doutor, seja um engenheiro, e agora ele pode ser. Cara, quando ela me contou isso, eu me arrepio ainda hoje, eu digo, meu Deus do céu, esse é o caminho que eu como cristão preciso fazer a diferença. Isso. Tá entendendo? Que a gente não pode mais fazer essa política onde os privilégios ficam só com as pessoas mais favorecidas. Isso. O cristão precisa entrar para dizer assim, não, nós vamos cuidar das pessoas esquecidas, sabe? Os invisíveis, as pessoas que ficaram há muito tempo à margem da política. É onde a gente faz a diferença. Ó. Olha, é realmente Deus. surpreendente, né? Ouvir essas histórias realmente para nós é emocionante, porque eu sei dessa realidade. Eu sei do que é encarar bairros complicados e abandonados, como eu tive a experiência aqui em Caruaru. Em uma certa ocasião eu conversei com Raquel Lira e ela me disse uma coisa interessante. Ela disse assim, vamos para a reunião. Aí na reunião e uma mãe me procura e na igreja disse assim, pastor, estou tão feliz porque o meu filho hoje está... Os 2 filhos tinham problema de visão e a prefeitura doou os 2 óculos para eles. Nossa. Fizeram o exame e eles estão podendo enxergar agora. Fantástico isso. E outra coisa que tinha uma montanha, uma barreira enorme na frente da igreja Batista, eu nunca esqueço disso. E o projeto do Via Parque derrubou essas barreiras que tinham.
E Abriu a rua. Abriu, e aí teve um cidadão que disse assim, agradecendo a gestora a Raquel e dizendo assim, obrigado, porque fazia 30 anos que eu morava aqui e eu não conhecia o vizinho do outro lado. Meu Deus. Podia agora ver o outro lado da rua. Veja que coisa né? fantástica, né? E aí eu disse a ela, olha, a importância de uma gestão séria, que de fato tem toda a participação efetiva na vida das pessoas. É isso mesmo, pastor. Então, imagine você ir para esse testemunho do senhor, muito forte o testemunho, mas essa é a realidade. Você, o senhor é empresário, veja, eu sou empresário, e vale destacar isso aqui, viu, gente? Porque o irmão Edilson é um homem bem sucedido antes de entrar na política. Uhum. Não precisava Não, pastor, eu não. vou entrar por causa do dinheiro. Pelo contrário. Pelo contrário, é uma renúncia que eu É uma faço renúncia. das minhas empresas, dos meus negócios para Exatamente, estar para na estar na política. política. Então, e o senhor fez lá, que fique um alerta aí, porque é um ano eleitoral, gente, é um ano eleitoral. Que todo cristão tenha consciência do que é, de fato, votar em alguém que tenha preparo. É lamentável que, e aí eu preciso pontuar isso aqui para a gente abrir esse novo bate-papo aqui agora, porque existem os extremos, né? Tem gente que cristão não pode se envolver com política. Ok, tem esse pensamento que eu acho equivocado. Mas também tem um outro lado que diz assim, não, a gente vai pegar a igreja e fazer da igreja um palanque político. Um partido. Um partido, vai ser só para os crentes. Bom, a gente tem que ter um equilíbrio nesse sentido, né? Porque tivemos um problema em 2018, pelo menos na minha avaliação, que houve uma espetacularização, a mistura muito nociva para a igreja. Demais. Quando trouxeram nomes para dentro da igreja, eu vi, ninguém me disse. Eram comícios dentro da igreja mesmo. E começou isso, na minha avaliação, foi um problema, não é? Então, o que o senhor acha disso? Tem que ter esse cuidado, né? Olha, eu sempre digo, quando você olha a palavra de Deus, você vê que Deus estabeleceu reis e sacerdotes, né? Então você vê que Deus, ao mesmo tempo que estabelece o governo espiritual, também tem o governo humano, né? E esses governos precisam dialogar entre si. Então não é só o sacerdócio, como também não é só o reino, né? Então é preciso que as coisas estejam de forma coerente. O Estado é laico, mas não é laicista, né? Nós não somos uma palavra mais simples. O Estado não é antirreligioso, mas nós precisamos entender que os nossos valores, os nossos princípios precisam permear a política. O político, ele leva consigo a sua identidade, leva consigo o seu caráter. É nisso que eu digo que o cristão deve sim se envolver na política para que ele possa influenciar através do seu testemunho a política. Porque o que nós vemos hoje? Nós vemos a política quase como que um sinônimo de corrupção, né? De troca de favor e de favorecimento pessoal. E a gente como que criou essa ojeriza com a política, dizer assim, não, a política não é um bom lugar porque na política só tem ladrão. Olha, só tem ladrão porque as pessoas de bem estão se afastando da política. Isso. É óbvio que na política também tem pessoas de bem. Existem pessoas de bem na política, é a minoria? É. Então é preciso que as pessoas hoje, tendo essa informação, digam, não, nós vamos procurar votar e eleger pessoas de bem, com testemunho, com história, com vida, com resultados políticos, para que a política possa ser transformada. O que a gente não pode deixar, por exemplo, hoje, é o crime organizado tomar conta da política, pastor. Isso, É isso que está acontecendo hoje. Isso. Os criminosos entenderam que a política é um lugar de decisão, né, de poder, aonde os caminhos da sociedade são traçados, e aí eles começam a se infiltrar. Exatamente. Aí se infiltram também nas instituições, Exatamente. entendeu? E a gente fica como que espantado, mas por que isso está acontecendo? Porque as pessoas de bem, as pessoas tementes a Deus, se ausentaram desses lugares. Então o cristão tem que estar na polícia, tem que estar no Ministério Público, tem que estar no Judiciário, tem que estar nas universidades, tem que estar na política. Nós precisamos ter vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes tementes a Deus. Não para transformar o Estado, Isso. não é, numa igreja, muito pelo contrário, mas também para impedir o oposto, não é? Porque também o Estado não pode ser antirreligioso, Isso. condenar a religião, Isso. perseguir as igrejas, né? Tentar incutir nos nossos filhos, né? Sexualização precoce, liberação de drogas, não é? Essa história de linguagem neutra, perseguição à família, perseguição à vida, favorecimento ao aborto, e a gente fica inerte absolutamente, pastor. Hoje eu faço parte de um grupo que tem plena consciência que é através da política, sim, que nós vamos poder também influenciar a sociedade. E aí uma sociedade bem governada,
obviamente, que vai ser uma sociedade muito mais aberta aos conceitos e valores cristãos. Exatamente, né, Elon? Porque o que nós estamos vendo hoje, e o senhor pontuou uma questão aí, vídeos, circulam nas redes sociais vídeos de fóruns de pessoas de um espectro político dizendo abertamente, e ele mesmo, né, é um transexual, e ele diz, esse pessoal fica perguntando, vocês querem destruir a família? Sim, queremos. Queremos destruir a família. Rapaz, eles falam abertamente em fóruns. Eu vi um fórum em um determinado local falando sobre a questão da pedofilia, que o cara estava defendendo a ideia. Disse, não, temos que avaliar aí essa questão da pedofilia, porque, veja, e ele cometeu é muito grave o que ele fala assim, vocês sabem quantos anos Maria estava grávida de Jesus? Olha o absurdo que ele chega, a ofensa que ele chega. Então, acho que quando nós temos pessoas temente a Deus ocupando espaços e lugares públicos, isso faz toda a diferença, porque, de fato, a mentalidade cristã vem para esse espaço. Sim. Veja, a CasaCast oferece esse espaço poder maravilhoso aqui para promoção de conteúdos. Ora, por que não a igreja, ou o cristão, ou o evangélico, assumir esse espaço? Temos que assumir esse espaço. O senhor pontuou a questão aí da universidade, e agora é importante lembrarmos, né? Eu acho que o senhor pegou essa fase também. O senhor sempre foi evangélico? Sempre foi evangélico, não? Não, eu fui aos 10 anos, né? Então já faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Já pegou uma fase da igreja bem... Ainda peguei, de 10 até os 16 anos, ainda peguei uma fase difícil ainda, de muita perseguição. Isso. Você tem ali nós ouvimos isso na igreja. A igreja, durante um tempo, é importante falarmos isso aqui, que isso aqui é um podcast para transformar a sua mente. Durante muito tempo, a igreja evangélica se posicionava contra a participação das pessoas no campo político. Durante muito tempo, a igreja evangélica se posicionava contra os irmãos terem televisão. Durante muito tempo, a igreja proibia um indivíduo ser da polícia, né? Sim. Veja só, a igreja proibiu durante muito tempo. E criou-se na mentalidade dos irmãos isso, né? Que, rapaz, política é coisa do diabo. Uhum. Olha, política é coisa do diabo, a Exatamente televisão isso, é coisa pastor. do diabo, é tudo do diabo. E aí tem um pregador que fala isso e diz assim, olha, parece que o diabo ouviu e disse assim, vou tomar posse. Estão me dando. Estão me dando, agora é minha, pronto. E de fato parece que tomou mesmo, né? De forma que, o senhor pontuou uma coisa muito séria, que foi, se hoje a política ou o político é sinônimo de ladrão, corrupção. Todo político é ladrão, é que nem pastor, né? Isso. Todo pastor é ladrão, pastor. todo político é ladrão. É uma narrativa que o diabo quer colocar no coração das pessoas. Exatamente isso. Olha, veja como é tão difícil. Nós estamos vivendo uma época que praticamente pode tudo em uma universidade, em uma escola, mas não pode, por exemplo, no intervalo bíblico cantar um hino. Exatamente. Mas pode fumar ali um baseadozinho, isso. entendeu? Pode fazer danças, não é, como que sensuais, Isso. você pode fazer o que você quiser, desde que não seja nada cristão. Você não pode ler um versículo. Veja que situação nós criamos na sociedade, sabe, pastor? Exatamente. É isso que eu digo quando falo que o Estado é laico, né? Mas o nosso Estado não é antirreligioso. Mas algumas pessoas querem fazer isso, né? Querem fazer uma perseguição à igreja. Então é preciso que os cristãos se levantem e digam, não, nós temos aqui conceitos, nós temos valores, né? Que nós não abrimos mão da nossa família. Veja que na internet hoje há muitas pessoas tentando desconstruir a família. Isso. Quando há um incidente que pessoas cometem ou praticam delitos ou crimes, as pessoas dizem logo assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é daquele grupo que é da família, Deus e pátria, né? Eles fazem isso. Olha, nós temos milhares e milhares e milhares de outras pessoas que não são desse grupo que estão praticando crimes, estupros, violência, assassinato, mas isso é intrínseco ao caráter e à personalidade de cada indivíduo. Você não pode fazer essa generalização. A família está mais do que provado, rapaz. A família, ela faz parte, né, do grupo de pessoas que constrói para o bem da sociedade, né? Melhora na educação, melhora na segurança pública. Eu estou falando até pelo lado mesmo humano, sabe? E as pessoas ficam querendo desconstruir isso. Ficam querendo, né? Nós agora somos contrários ao direito à vida. O direito à vida é constitucional, o artigo 5º da Constituição, Código Civil, o direito internacional está lá. Mas aí, se nós, enquanto cristãos, não tomarmos conta desse espaço, pastor, o que é que vai ser dessa sociedade? Pois é. Elon, segunda pergunta, meu filho. Muito bom, ó. Tava na primeira ainda? Primeira. Oxi, bota esse podcast pra ficar grande aí. Demais.
Ó, qual foi a decisão mais difícil que o senhor precisou tomar à frente da cidade de Toritama? Olha, Alan, vou dizer para você, a decisão mais difícil foi nós mudarmos paradigmas, né, conceitos pré-estabelecidos na política que as pessoas achavam muito comum e eu entrei para fazer a diferença, porque eu trouxe comigo a expertise, a experiência, a minha vida de empresário, de gestor privado. Então eu levei muito a questão da gestão para a prefeitura. E quando eu cheguei na prefeitura, eu encontrei um ambiente muito amador, né? As pessoas não tinham um planejamento estratégico de longo prazo, não tinham um sistema de monitoramento, de gerenciamento de metas. Então as coisas eram muito no improviso. E eu digo, não pode ser assim, nenhuma empresa pode, consegue ou deve sobreviver dessa forma. Então eu comecei a fazer os ajustes. Aí comecei a ajustar a questão da folha de pagamento, o balanço também que nós temos também em relação a receitas e despesas, em relação à jornada de trabalho, a aferição de ponto, né, botar ponto eletrônico para as pessoas. Eu comecei a mudar assim a parte de gestão. E foi um grande desafio, sabe, pastor? Eu fiz concurso público e as pessoas começaram a dizer, poxa, o crente está fazendo uma ruptura muito grande, porque foi uma ruptura. Nós reduzimos no primeiro ano mais de 600 cargos na prefeitura de Toritama. Eu lembro disso. A prefeitura estava inchada, não tinha recursos para nada. E assim, eu com muita dor no coração também, mas era necessário. Eu cheguei numa escola, por exemplo, era um fogão de 4 bocas, tinha 6 cozinheiros, né? Não dava nem uma boca para cada cozinheiro. Eu digo, não tem como, né? Tinha 4 porteiros numa escola. Né? Como é que tem 4 porteiros numa escola? Eu precisei fazer essa redução, né? Eu lembro que na época nós tínhamos, se eu não me engano, eram 12 ônibus, tinham 23 motoristas, né? Então essas coisas foi preciso. Essa foi uma grande ruptura de se fazer. Outra também foi colocar para trabalhar pela manhã e pela tarde. Então Toritama só trabalhava meio expediente. Eu acho que isso aí foi não interrompendo, mas fica à vontade, mas foi muito. Eu lembro disso nitidamente. Assim que ele assume, e os marajás. Tinha demais. E muitos prédios alugados lá. Demais. E prédios vazios, né? Exatamente. Não é prédios locados com estrutura pública, não. Era garagem, assim, a pessoa chegava, o prefeito gostava dele, e o que é que tu tem para alugar? Isso é uma garagem lá, e alugava para nada, ficava um prédio vazio. Loucura, que loucura. Eu peguei, eram mais de 60 locações, a gente reduziu para 29, né? Olha isso. Para 29. E a questão do ponto, que eu lembro que foi polêmica também. Demais. O cara agora tem ponto, ele é um servidor que vai servir de fato. Sim, servir. Não é? E trabalhava pela manhã, e agora passa a trabalhar manhã e tarde. Isso. Ele era para chegar de 7 a 1, mas muitos deles chegavam às 8h30, saiu o meu dia. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, é 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde. E isso aí fez com que eu pudesse dobrar, né, a produção, o resultado, com o mesmo número de servidores. Que se fazia em 2 anos, fazia num ano só, porque só trabalhava pela manhã, estava trabalhando pela manhã e pela tarde. Tudo pagando os direitos, né, tudo direitinho, os salários, né, as verbas, que são 10º, terço, de férias, tudo direitinho. Bom, Edilson, o senhor provou que é possível. É possível, Exatamente. pastor. O senhor provou isso na prática, que é possível fazer uma gestão séria e responsável e que ao final... Esse foi o maior desafio, viu, Alon? Porque pessoas que eram amigas minhas começaram também a ficar chateadas, né? Rapaz, você tirou fulano, né? Você agora fez isso, você fez aquilo, outro, etc e tal. Mas veja, eu tinha com muita clareza, né, na minha mente que eu precisava fazer uma política diferente. Isso. Que o meu foco tinha que ser aquelas pessoas invisíveis, as pessoas que estavam esquecidas, abandonadas. Porque o recurso da prefeitura inteiro, ele servia apenas a um grupo de pessoas que eram privilegiadas. E eu entendia que a prefeitura tinha que chegar com ações, era lá na periferia, das pessoas que estavam abandonadas, sem calçamento, sem saneamento, sem iluminação, sem segurança. E aí aquele privilégio que era dado a poucas pessoas tirava o direito da maioria. E aí é onde entra a gestão municipal feita com transparência. O senhor disse que calçou mais de 300 ruas? Em paralelo, fora o asfalto. O asfalto a gente fez, acho que umas 50 ruas, mas também fiz a estrada da zona rural. Eu pavimentei da Vila São Benito ao São João, dá mais ou menos aí uns 7, 8 quilômetros também, que eu fiz a zona rural pavimentada também. Rapaz, olha, é impressionante. Alguém pode achar assim, mas foi fácil governar Toritama, que é uma cidade pequena. Olha a quantidade de coisas que foram realizadas lá, né? Esse pequeno tem o quê? Tem 40 mil habitantes? 45 mil habitantes. 45 mil. Mas o senhor disse que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, né? Exatamente. A proporção é a mesma. A prova é tanta que, bem, é uma cidade pequena, porque não fizeram antes. Sim, os que passaram antes de mim, que me entregaram a prefeitura com 23 bilhões de dívidas. Nossa. Meu Deus. Receita Federal fazendo sequestro de FPM, um desastre, estoque zero, não tinha gases
gases, eu não estou falando remédio não, quando eu assumi o estoque de medicamentos estava zerado, não tinha gêneros alimentícios, os ônibus todos quebrados, todos os para-brisas quebrados, todos os pneus carecas, não tinha uma chave de roda do macaco. Eu peguei a futuro um desastre. E aí veja, e você com a responsabilidade de fazer diferente, porque você prometeu, falou para a população, e mais, é crente. As pessoas estão dizendo, bora ver o que é que esse crente vai fazer. Eu acho que, não sei se foi em Taquaritinga ou se foi em Vertentes, que houve uma situação que pegou fogo em alguns ônibus e a prefeitura de Toritama... Taquaritinga. Foi Taquaritinga, não foi? Taquaritinga. E a prefeitura de Toritama... Emprestou 2 ônibus para lá. Emprestou 2 ônibus. Porque o que antes não tinha e o que tinha estava quebrado, hoje pôde ajudar outro município, cara. Passamos desafios também, pastor, na época do Covid também. Sim, o primeiro hospital de campanha de Pernambuco foi em Toritama. O primeiro hospital, porque eu acompanho muito, não é, essas questões do mundo, e eu estava vendo como estava se comportando a questão do Covid no mundo, e vi chegando no Brasil e vi a necessidade dos hospitais de campanha. Aí juntei minha equipe, antes de começar qualquer celeiro, antes de ter os fechamentos, inclusive, nós montamos o hospital de campanha na cidade de Toritama. Quando ninguém tinha respiradores, eu tinha 4 respiradores, que eu comprei antecipadamente também, 4 respiradores para a cidade de Toritama. Veja que coisa. Olha, veja, nós estamos falando aqui, não é, os desafios de um cristão na política. Ele, para você que vai assistir esse cortezinho aqui, é um político cristão que revolucionou a cidade de Toritama aqui em Pernambuco. Depois você coloca aí, ó, Toritama antes e depois isso mesmo. Do prefeito Edilson, um servo de Deus, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, que entrou na política e não permitiu. E como tem uma frase, né? Ele entrou dentro do Egito, mas o Egito não entrou dentro dele. Né? Ele entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro dele. Não. Graças a Deus. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. É o desafio. E foi um desafio muito bem superado. Você lembra daquela falta de oxigênio que teve também? Lembro, sim. Toritama não faltou oxigênio. Diga por que não faltou oxigênio. Tá porque quando eu comecei a monitorar, chamei os fornecedores. Nós tínhamos, na época, se eu não me engano, eram 12 cilindros. E aí eu disse que eu quero comprar 90 cilindros de oxigênio. Não estava faltando oxigênio. E aí o pessoal disse, não, isso é uma loucura. Eu digo, mas por que você quer comprar tanto cilindro? Porque vai faltar oxigênio. Se não vai faltar, eu digo, vai sim. E aí eu fui, comprei, abasteci. E o que aconteceu? Faltou oxigênio. Aí eu emprestei oxigênio para praticamente todas aquelas cidades do interior, porque não tinha oxigênio nas cidades e tinha em Toritama. Eu lembro que teve um caso, essa era da cidade das Vertentes, que o médico ligou para mim e disse, prefeito, olha, eu tô com uma senhora aqui de idade avançada já, e assim, o oxigênio aqui só dá até as 9 horas da noite. Ele ligou para mim, eram umas 7 horas, assim, uma coisa desesperadora. E eu sei que só Toritama tem oxigênio. Posso mandar ela para cá? Eu digo, pode mandar para cá, que aqui tem oxigênio. Eu emprestei oxigênio até para cidades fora do Agreste, Eu identifiquei também que iam faltar UTIs, porque precisava de UTIs para fazer o transporte. E o SAMU, ele estava super lotado, né, porque as pessoas precisavam ir entubadas, né, para hospitais de referência. E aí só uma unidade de UTI é que pode fazer esse transporte. Aí na época, quando eu comecei a ver, eu fui e comprei 2 UTIs. Além do SAMU que eu tinha e além da UTI do SAMU também que tinha na região, aí eu fui e comprei 2 UTIs móveis. Aí perguntaram, por que 2? Porque uma fica para Toritama e outra vai ser para socorrer alguma cidade que não tiver como transportar um cidadão. Fiz demais isso aí, pastor. Olha, veja o quanto Toritama fez. Agora eu pergunto, será que não existe mais Edilsons por aí no Brasil? Existe, pastor. Com certeza existe. Só que o que a população precisa aprender? A votar certo. Eu vejo muito voto de protesto no Brasil no geral, de forma geral. Voto de protesto no Brasil hoje virou o voto no pior. Para votar no palhaço. Votar no palhaço. Não, o voto de protesto tem que ser no melhor. Sim. Vota no cara que está bem intencionado, sim. Que tem intenções boas, que não quer a glória para si. Que não quer comprar seu voto. Não quer comprar, pelo contrário. Eu fui candidato e aí eu tive uma experiência interessante. Eu fui para um local lá, não vou dizer o nome aqui do local, lá em Santa Cruz, né? Eu fui candidato lá. E eu cheguei lá em um determinado local, uma pessoa me abordou e disse assim, você vai me dar quanto? Entendeu? Aí eu disse, olha, veja só, quanto tempo você mora aqui? A pessoa disse assim, eu moro aqui há 22 anos. Eu disse, veja, olha como é que tá aqui a sua situação. Veja aí. Veja, sabe por que tá assim? Porque toda vez que tem eleição, alguém vem e cumpre o seu voto.
Eu não quero comprar seu voto. Eu não quero comprar. Não trabalho assim. Não faço isso. O que eu quero de fato que você tenha o poder público chegando lá. Essa é a conscientização que a gente tem que colocar nas pessoas. Eu passei por isso várias vezes. E é tanto que hoje, e aí eu vou usar novamente Toritama como exemplo, não é porque o senhor está aqui, porque se fosse um trabalho ruim, talvez o senhor nem fosse convidado para estar aqui. Sim. Seria um mau exemplo. Seria um péssimo exemplo, né? A gente às vezes esconde ele, porque o homem fez um trabalho horrível. Pelo contrário, fez um trabalho tão bom que hoje, sem sombra de dúvida, é um dos políticos mais respeitados do estado de Pernambuco. Por que não dizer do Brasil, o presbítero Edilson? Eu saí com 92% de aprovação, pastor. Que é isso, gente? É muito alto. Que é isso? Eu acho que esses 8%, eu acho que eles eram os donos dos prédios que foram desalugados. Esses 8%. As pessoas às vezes não entendem. Olha, lutar, né? Eu sempre digo isso, né? Lutar e defender os valores cristãos é também lutar por justiça social. Isso, é importante. Com certeza. É defender o pobre, o desempregado, a criança, o idoso, a pessoa com deficiência. Isso é valor cristão. É o autista, tá entendendo? As pessoas que têm deficiência visual ou auditiva. É isso, a gente foi eleito para isso, é para cuidar dessas pessoas que ficaram esquecidas, né? Infelizmente, eu não tenho nada contra também. Cada um segue o que acha que é melhor para ele. Mas aí, às vezes, o camarada acha que a prefeitura é para fazer festa, né? Para trazer cantores milionários. Uhum. Aí eu pergunto, você já fez o dever de casa? Entendeu? Isso. Já consertou a educação, já construiu novas escolas, já melhorou a saúde, tirou o pessoal do chão do hospital? E aí você tem que ter muito cuidado para você não pular essas etapas e começar logo na festa. Porque a prefeitura eu sempre comparo com a nossa residência, né? Com a nossa vida, com o nosso orçamento familiar. Não é isso? Você tem as prioridades na sua casa. Não, primeiro a gente tem que fazer a feira, tem que pagar a energia, tem que pagar o aluguel. Não é assim que funciona? Não é pegar, não, vamos para uma churrascaria, não é? Quando a luz está atrasada, né? A companhia vai cortar, não é? Tem prefeitura que assim, chegou ao final do ano, não tinha o salário para pagar o 10º. Como é que pode isso, professor? Aí você ri agora no final do ano e você ri com mais de 30 milhões em caixa. A prefeitura é pequena como a prefeitura de Toritama. Tá vendo? Então é preciso fazer gestão séria. A gente tem que entender isso. Agora, o cristão, como cristão, não pode tolerar, né, a questão do ódio, né, a intolerância religiosa, essa questão dessa polarização, que nós estamos vivendo na época de polarização extrema, né? Ou é uma extrema direita, ou uma extrema esquerda. Isso é péssimo, tá entendendo? Isso. E as pessoas estão lá no chão do hospital. Vai perguntar para quem está no chão do hospital se ele é de direita ou de esquerda. Isso, eu ia falar isso agora. Tá entendendo? Vai perguntar para quem procura uma vaga de creche se ele é de direita ou de esquerda sem achar. Isso. A gente tem que superar isso, rapaz. Isso é uma coisa que tem levado a gente pro atraso, tá entendendo? As pessoas... Vai perguntar pra quem teve a vida do filho ceifada pela criminalidade, tá entendendo? Quem foi assaltado. Não é... As pessoas estão hoje com outro foco, mas eu digo pra você, estão atentas também, viu, pastor? Isso aí. Estão atentas e estão procurando políticos que sejam diferentes, que tenham do seu mandato, não é? Um comportamento diferente. Principalmente que tenham resultados diferentes, porque não só discurso não. Porque discurso aqui a gente fala 2 horas no podcast. Exatamente. Mas puxa aí a ficha corrida da pessoa. Exatamente. Eu digo, essa diferença minha é que eu digo às pessoas, vai olhar a minha vida. Vai olhar o tempo que eu fiquei na prefeitura, vai olhar o tempo que eu tinha antes de estar na prefeitura, vai olhar as minhas empresas, olha a minha família, olha a minha casa, olha o meu lar. Política tem que ser assim. Isso aí. A gente tem que acabar com essa história. O que é que acontece com a política, né? A pessoa deu errado no mundo empresarial, tá certo? O cara deu errado no institucional, o cara deu errado em tudo no mundo, sabe? Isso. Ele tentou fazer as faculdades, não passou, ele tentou botar um negócio, deu errado, quebrou, deu tudo errado. Aí o que é que ele diz? Você é político, né? Uhum. O cara vai dar certo na política. Pois é. Uma vez o pastor estava me reclamando, estava conversando com uma pessoa, né? Ele era até um médico. Eu digo, olha, veja o que acontece, né? Eu não vejo os médicos, né, colocando os filhos nas melhores escolas para dizer assim, ó, estou capacitando você para você ser um vereador, né, ou para você ser o prefeito, né? Não, o cara quer que o filho seja engenheiro, né, seja um desembargador, não é assim ou não é? Verdade. É. E aí eu pergunto, quem é que sobra para a política, pastor? Pois é. Então tá na hora da gente acordar e dizer, não, a política precisa ter os melhores talentos. Exatamente. Na política precisa ter os melhores talentos. Eu sempre digo. Às vezes eu converso com uma pessoa, eu não gosto de política. Tá bom, então você não gosta de política e vai ser governado por uma pessoa que gosta. Exatamente. E aí, às vezes, o cara que gosta pensa totalmente diferente de você. Exatamente. Faz tudo diferente de você e você fica chateado porque as escolhas dele não combinam com as suas escolhas. Aí eu pergunto, e aí você? Não gosta da política? Então você vai continuar sendo governada por esse tipo de pessoa. Quando a Constituição fala todo o poder emana do povo, eu gosto sempre de explicar isso para as pessoas,
ali é um poder representativo. Sim. Veja, todo poder emana do povo, diz a nossa Constituição, nossa Carta Magna. Ok. Como é que tem esse poder? Olha só, eu vou pegar o meu voto, Isso. vou pegar o poder que eu tenho do voto e transferir para alguém que vai me representar. Exatamente isso. Aí o que acontece? Aí você vai escolher quem para lhe representar. Pois é. Quem lhe representa? Quem melhor lhe representa? Alguém que tem um histórico de corrupção, de bandidagem, de um conluio com o crime organizado. Associação com o PCC, a gente tá Associação vendo com o isso. PCC. Peraí. Quem você vai votar? Aí, eu vou votar nele, mas eu acredito que ele vai fazer um trabalho bom. Mas como? Eu tava conversando com uma jovem essa semana e perguntei em quem ela tinha votado há 4 anos atrás. Ela não Não lembrava. lembra, exatamente. Não lembram. Pode isso. Não lembram. Eu faço esse teste sempre. Ó, 2 coisas que eu sempre faço. Quando eu vou discutir política com alguém, na questão, por exemplo, da escolha do presidente. Eu disse, olha, em 2022 houve eleição, eu digo para as pessoas. Aí eu pergunto assim, você votou em quem? Fulano. Votou em quem? Beltrano. Ah, é? Você leu o plano de governo deles? Não. Eu disse, veja só, isso aqui é a lei quem diz, o senhor não. A lei diz que todo candidato lá em cima tem que ter o plano de governo. Candidato a presidente. Vai ter eleição esse ano. Os candidatos, para que eles possam ter lá o seu nome aprovado, tem que apresentar para o tribunal, lá do eleitoral, o plano de governo. Isso. Sem plano de governo não vai, tem que ter plano de governo. A prefeitura é a mesma coisa, tem que ter o plano de governo. Aí eu pergunto, como é que o cara me faz um plano de governo? Veja, é um plano que ele tem. Ele tá dizendo, é meu plano. O meu plano é esse aqui, ó. Meu irmão, era pra ser obrigado o camarada a ler. Rapaz, eu vou ler isso aqui. Qual é o plano de Edilson pra Toritama? Rapaz, o plano tá aqui. Ele não tá Pastor, dizendo... Quer que eu lhe diga? Às vezes nem o candidato lê o plano. É verdade. É. Não, teve Ele um- terceiriza a ele confusão. terceiriza. É O tão cara faz grave uma isso. pergunta pra ele não sabe responder, aí o cara diz, ó, mas tá no teu plano. Exatamente isso. Aconteceu isso em Santa Cruz, uma situação bem delicada de um cara. Se você concorda com isso, ele disse, eu não concordo de jeito nenhum com isso. Não concordo, ele disse, de jeito nenhum. Bem, mas tá no seu plano de governo aqui, ó. Foi. Aí, você lembra disso? É. Eu até liguei pra pessoa e disse assim, rapaz, veja só, plano de governo é o teu plano, cara. É, tem que ter muito cuidado com Tem que ter isso. muito Lá cuidado. em Toritama, no primeiro mandato, eu lembro disso, foi um fato. Eu falo assim, sem querer constranger, né, o candidato. Mas a pessoa que elaborou o plano fez um Ctrl-C, Ctrl-V de uma outra cidade e esqueceu de revisar, né, os artigos. E um dos pontos lá falava sobre a questão de uma orla, né, de uma praia, né? Nossa. Que ia melhorar, modernizar, etc. E ele esqueceu de arrancar nesse Eita. pedaço e ficou do plano, né? Isso foi muito chato, isso aí. Mas veja, os planos de governo dos 2 mandatos que eu tive na cidade de Toritama, eu não terceirizei para ninguém. Eu mesmo escrevi. Eu mesmo ficava na minha casa, pensava no meu sonho, pensava no que a cidade precisava, através de pesquisas que nós tínhamos elaborados também, e eu escrevi os planos para educação, para saúde, para segurança, para mobilidade, porque eu tinha conhecimento e só coloquei no plano aquilo que eu também sabia que podia executar. Pois é, Tá, então, pastor? mas por isso que essa forma de gerir a coisa pública precisa ser conhecida pelo povo. Demais. É preciso que as pessoas compreendam que olha, generalizar, todo político é ladrão, Não, todo pastor é ladrão, todos não, peraí, gente. Vamos fazer uma avaliação, a gente está provando para vocês, provando mesmo aqui, que nós temos aqui um homem de Deus, servo de Deus, político, inclusive, tá aqui no perfil dele, é pré-candidato a deputado federal. sim, senhor. Isso aí. Pré-candidato federal, pelo estado de Pernambuco, que é outra coisa importante. Eu fiz uma avaliação rápida, nós temos Toritama, Santa Cruz e Caruaru, 3 cidades, e temos um único deputado federal, que inclusive não é de Caruaru, não é? Que é Fernando Rodolfo, mas não é daqui de Caruaru, é de Garanhuns, se não me engano. Né? Acho que é isso mesmo. Não é? Veja só, não é possível que Caruaru, Toritama e Santa Cruz, o Triângulo das Confecções, não tenha um representante de fato dessa região que entenda o polo. E aí imagina, né? A quantidade de votos. Santa Cruz em torno de 120 mil Olha habitantes. olha isso. Né? Toritama aí perto de 45 e Caruaru passando de 300 aí. Não é Isso. possível, gente, que a população dessa região não entenda que precisamos de um representante daqui. Exatamente. Alguém que entenda, conheça a nossa que realidade. Conheça a realidade, conheça os defenda gargalos. lá as nossas que, rapaz, necessidades. eu sei o que está acontecendo. É isso mesmo, pastor. Tem que ter essa pessoa, Tem, né? tem que Porque ter. muitas vezes vem, nada contra que o político que vem de fora aqui e fazer Sim, campanha, sim. nada contra. Mas a questão é que alguém aqui de dentro, alguém que sabe, que conhece de fato... O problema é que às né? vezes políticos são aqueles políticos que a gente costuma dizer Copa do Mundo, né? Aparece de 4 em Isso. 4 anos. Isso é Isso. muito ruim. Péssimo.
o político precisa ser avaliado pelo mandato, não pela campanha. A gente é muito bom de fazer avaliação do candidato na campanha. Quem tem a melhor rede social, quem Isso. faz o melhor jingle, É verdade. quem solta mais fogo, quem tem a verdade militância mais bonita. Mas aí no dia 3, que é no dia seguinte à eleição, aquele político desaparece. E as pessoas precisam fazer esse levantamento histórico e dizer, ó, tá bom, esse político que já tem diversos mandatos, o que fez pela minha cidade, o que fez pela minha região. Então esses políticos tipo trovoadas, né, eles não podem mais receber o nosso voto de confiança porque tiveram a oportunidade e não Exatamente. corresponderam. E aí eu sempre digo, quando me apresento às pessoas, eu digo, olha o meu histórico. Isso. Quer me conhecer? O que eu falar para você aqui vai ser fôlego. Eu prefiro que você me investigue. Investigue as minhas redes sociais. Isso. Vá lá em Toritama e pergunte quem eu sou. Fale para as pessoas, fale para o trabalhador, fale para a pessoa que manda o filho para a escola, para a saúde. Pergunte sobre mim. Porque esse é meu cartão de visitas. Isso. Sabe, pastor? É a minha história. É o que eu consegui através da minha trajetória. Porque eu sempre digo, notícia ruim de político caminha muito rápido, né? E eu passar como passei 8 anos, né? E graças a Deus ter uma gestão muito aprovada, significa que a gente acertou. Honra e glória para Jesus. Isso deve ser a avaliação para se escolher um bom candidato. A sua vida, a sua família, o seu comportamento como filho, como pai, como cristão, tem que se olhar, pastor. Porque eu levo isso Exatamente, comigo, exatamente. certo? Esses meus valores vão permear as minhas escolhas e as minhas decisões. As pessoas precisam entender se eu estou escolhendo um representante, né, para estar lá em Brasília, na Câmara ou no Senado, representando a mim, tá bom, mas quais são os valores dele? Exatamente. Não é? Como é que é a história dele? Que aí depois você é surpreendido com aquela pessoa fazendo diversas associações e você fica frustrado. Mas já era assim. Pois é. Você que não prestou Exatamente. atenção a ele. Olha, outra coisa que o senhor pontuou aí, para eu não fazer a outra pergunta, mas deixa só para a gente não perder aqui, o que o senhor falou sobre cuidado com o pobre, cuidado com o invisível, cuidado com pessoas que estão em vulnerabilidade social, Idosos, com idosos. Veja, deficientes. a pergunta que não quer calar é a seguinte, porque, e aí a gente tem que falar, no Brasil já popularizou-se a ideia que essa pauta, a esquerda é que toma conta disso, dos pobres, porque a direita não gosta do rico, ou não gosta do pobre. E a direita governa para rico, e a esquerda é que governa para os pobres. Não. E na minha avaliação, eu sempre falo isso, o senhor acabou de pontuar aí, pergunte para alguém que está lá, No chão. no chão, De um jogado, hospital, se ele é esquerda ou direita. se ele sabe o que é isso. Pelo amor de Deus. Alguém que vai dizer assim, peraí. Rapaz, o meu filho estudava numa casa caindo os pedaços. Aí, peraí, esse prefeito é de direita ou de esquerda? Ele não pergunta De isso. jeito Ele nenhum. não pergunta isso. Pergunta à criança, Exatamente. ao adolescente. Entendeu? Mas veja a importância de deixarmos as coisas claras. Eu estou falando com alguém que, na minha avaliação, hoje no Brasil, o senhor pontuou a questão aí da polarização, o Brasil está tão grave a situação que você não pode ser de centro hoje. Você não pode. Olha que loucura. Ou você é da extrema de um lado, você não pode ser equilibrado. Não pode. Você tem que ter... E eu acredito, eu sou um defensor do equilíbrio. Acho que existem pautas importantes na esquerda, e uma das pautas que eu atribuo e digo sem medo de errar, por exemplo, a questão de projetos sociais, eu sou favorável a alguns projetos sociais, algumas ações sociais. Não sou favorável à vitaliciedade. O cara é Sim. vitalício agora. Não, sou contra essas ideias, né? Cotas, por exemplo, cota racial, eu sou contra. Por exemplo, vai ter um programa só sobre isso. Sou contra a cota racial. Sou a favor de cota social. Né? Essa é a minha avaliação. Né? Acho que o ser humano, independente da cor, da pele, ele é uma criatura feita por Deus e não é a cor da pele que define a inteligência de ninguém. Eles são critérios que fazem a pessoa escolher um representante que esteja alinhado com os mesmos pensamentos. Não é assim, pastor? Exatamente. Isso. Exatamente, Eu digo sempre, olha, quando você assume uma cidade, quando você entra na política, você precisa ter muito cuidado, porque a política precisa, de forma sistêmica, abranger as necessidades de um município. Quando nós assumimos lá, eu lembro, no primeiro ano tem a Semana da Pessoa com Deficiência. Aí o pessoal faz uma camisinha, tá entendendo? Bota uma fitinha, etc e tal. E eu via as pessoas sofrendo. Eu chamei a equipe da assistência social, Deus não me colocou aqui para isso não, para fazer uma festinha, para dar um balãozinho, para botar uma coxinha aqui. Não, a gente tem que ter uma política
permanente de cuidado para essas Isso. pessoas. Vocês viram as cadeiras de roda, esse pessoal está se quebrando. Esse pessoal está indo como que amontoado aí nesses carros para fazer os tratamentos. A gente tem que ter aqui uma casa específica para eles, um veículo para transportar esse pessoal. A gente tem que ter uma PAI aqui na cidade de Toritama. Nós temos que ter política de inclusão. Aí não tem. Aí você pega o pessoal surdo, diz, cadê aqui a linguagem de sinais sendo ensinada na escola? Tem que fazer isso. Você pega as pessoas autistas, cadê o tratamento de pessoas autistas? Nós pegamos lá em Toritama, eu lembro que na época eram um pouco menos de 30, né, crianças que as mães, de forma mais ativa, nos procuravam. Nós começamos a tratar. Hoje nós temos mais de 400 crianças que são atendidas lá na cidade de Toritama. Você tem que ter isso para isso. Então você começa a entender, né, quais são as necessidades dessas pessoas. Aí você vê os idosos eram esquecidos na cidade de Toritama. As pessoas abandonavam os idosos. Aí tem que ter um trabalho voltado para a terceira idade, para cuidar do idoso, mas cuidar de verdade. Isso. Não é cuidar pela metade, sabe? Cuidar das crianças que não tinham creche, cuidar dos adolescentes, cuidar dos jovens. Quando você estabelece esse trabalho sistêmico, pastor, aí você vê a sociedade melhorando, a violência reduzindo, Sem tá entendendo? dúvida, né? Qualidade de vida, alegria na vida das pessoas. Rapaz, a gente fez agora, eu lembro, porque eu sempre fiz muitas pesquisas em Toritama, e a gente avaliava não a minha impressão, mas a impressão do usuário. Exatamente. O que é que falta, né? O que é que você acha? Qual é a nota que você dá? E eu lembro que depois da gente construir as escolas, pavimentar as ruas, depois da gente fazer o BS, etc., o pessoal começou a pedir espaços de lazer. Né? Eu digo, ó, o pessoal agora foi atendido nessas áreas, mas agora quer uma cidade humana, quer uma cidade que possa levar a criança. Nós fizemos lá, talvez um dos maiores e melhores parques de Pernambuco, o Parque Biblioteca Maria dos Anjos. Um equipamento fantástico, mas fantástico, belíssimo. Incrustado no centro da cidade, no miolinho, na área nobre da cidade. E aí você vê a alegria das pessoas, que o parque é lotado todos os dias. O parque é muito bonito, é muito bom. Top. Mas eu recebi um testemunho que é aquelas coisas que nos emocionam. Uma filha chegou para me agradecer. Disse, prefeito, eu queria lhe agradecer. O parque é fantástico, mas veja, não sei se já lhe deram esse testemunho. O meu pai, já idoso, né, estava depressivo dentro de casa. Alguns colegas dele já tinham partido. A pessoa vai envelhecendo, vai ficando entristecido, né? E ele estava trancado dentro de casa sem sair, e a gente preocupado com o papai ainda com vitalidade, mas definhando. E aí o senhor fez esse parque, e aí ele veio para o parque, né? E aí ele começou a encontrar alguns amigos deles também, idosos também, que estavam no parque também. Só que o senhor não acredita, papai venceu a depressão, papai vem toda noite aqui, ele é quem fica arrastando a gente para aqui agora. E eu digo para o senhor, o parque salvou a vida do meu pai. Meu Deus, que coisa, pastor. Eu fiquei olhando assim, sabe? E aí você vê lá pessoas com deficiência, você vê idosos, você vê crianças, daí você vê a comunidade. E outra coisa, super democrático, você vê o filho do rico, né, com o seu pet lá brincando lá, no que a gente tem uma área de pet também, mas vê também o do pobre também, você vê todo mundo lá. E coloquei uma biblioteca lá, né? Tem que ter uma biblioteca lá também lá. Sensacional. Botei uma biblioteca fantástica. E aí agora fizemos a parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, conseguimos a Bíblia em Braille, a Bíblia inteira, tem lá uma árvore lá, botei a Bíblia em Braille lá, levei os alunos para ler em Braille lá. Cara, isso é fantástico, tá entendendo? Aí é quando você vê a transformação que a verdadeira política faz na vida das pessoas. Exatamente isso. Muito exatamente isso. Veja, é um bate-papo aqui hoje emocionante, gratificante também, porque é isso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Esse cuidado com quem... Nós que somos evangélicos, que eu particularmente, esse ano completo 20 anos que pastorei a igreja aqui em Caruaru, e eu só tenho trabalho em lugares difíceis. Eu vou chamar de Deus colocou no meu coração para abrir igreja onde ninguém quer. Entendi. Pronto. Então, é Vila Cipó, é lá no final das Rendeiras, é lá no Lampião, é lá em Rafael. Pronto. Os lugares que a gente vê de fato que há uma necessidade de poder público, muitas vezes falha nisso, né? Um ano passado a gente promove Natal com Fé Sem Fome. Porque, como a gente está apontando aqui, a fome não é de direita nem de esquerda. De jeito nenhum. O deficiente a deficiência não é de direita nem de esquerda. De jeito nenhum. Então, nós temos pessoas sofrendo. Demais. Isso é um fato. Nós temos pessoas com dificuldades para sobreviver. Isso é um fato. Nós temos pessoas depressivas e não tem um lugar para ir. Porque eu ficava me questionando. Eu morei em Santa Cruz um tempo e dizia assim, meu Deus, eu tinha um projeto para Santa Cruz, né? Eu disse, rapaz, precisa de um espaço mais amplo, acolhedor, com atividade, com pessoas ocupando a mente. A Via Parque
que foi feito, por exemplo, a minha igreja é na Cidade Jardim. Então, a Via Parque foi, na minha avaliação, espetacular. Por quê? Lá ela fez várias... A prefeita, na época, né? Ela fez várias quadras e mais quadras. Veja, onde estavam aqueles jovens antes? Imagina. Em que se ocupavam? Em que se ocupavam? E hoje você vai de manhã, tem gente jogando, à tarde estão jogando, à noite estão jogando. Que maravilha que estão ocupando a mente. Porque isso, quando você tem um aparelho desse para servir a população, isso contribui. Pastor, ir lá em Toritama, no parque, a gente fez um anfiteatro, sabe? Um telão gigante, Olha com pra som isso. de alta qualidade. E aí tem um dia que é de karaokê. Rapaz, é lotado. Olha isso, que Você maravilha. vê os idosos cantando. Olha que maravilha. Crianças, olha, vai ser uma festa. E aí você fica me perguntando, onde estavam essas pessoas antes? Né? Exatamente. Então, assim, o testemunho dessa mulher, de uma filha falando sobre o pai. E eu creio muito que a política tem uma força. A política, ela tem efetivamente uma força gigantesca para transformar Tem. as situações, ambientes. E claro, e com alguém, com um cristão, aí é que o negócio melhora. Não é dúvida. Um autêntico cristão com seus princípios, com seus valores, porque não é fácil não, viu? Um candidato ou um político chegar e dizer assim, por favor, pesquise a minha vida, pesquise o meu currículo, pesquise a minha família, eu quero que vocês façam isso. É audacioso. Rapaz, isso, né? É audacioso. É uma ousadia muito grande, não é? E só pode fazer isso quem de fato sabe por onde tem andado, É isso aí, pastor. por onde tá caminhando, Honrado o nome do Senhor. tem honrado o nome do A Senhor. gente não é perfeito não, mas conhecemos a nossa trajetória. Exatamente. E isso é muito importante para as pessoas poderem balizar suas escolhas, rapaz. Você escolhe uma pessoa, não é, que não representa, que não está alinhada com os seus conceitos e depois reclama porque aquela pessoa é fiel aos conceitos dela, não pode. Exatamente. Você precisa mudar isso, né? Então você precisa. Você valoriza a família, né? Você valoriza, então pronto, procura uma pessoa que valoriza a família. Você valoriza o direito à vida, procura uma pessoa que valorize, não é? Olha, Valores que estão... veja, e é interessante o que o senhor falou, veja, eu quero reforçar isso aqui. Porque não é só o discurso, Não. né? Veja, não é só discurso. Deus, pátria e família, não. Não é só esse discurso, não. Ah, porque é uma família. Eu vi, sei que tem um monte de gente que fala, pega o nome de família, mas de família não tem nada. Nada. Então não é só o discurso, não. É de fato a prática, é o currículo do indivíduo, a história dessa pessoa. Você olhar para sua esposa e ela tá assistindo você e dizer assim, poxa, é isso Não é? mesmo. É isso Os mesmo. filhos estão dizendo, poxa, o neto tá dizendo, esse é meu avô. Isso acontece muito, pastor, quando a gente faz a nossa pré-eleção, não é? Se você não tem vida, a sua pregação não passa da primeira banca. Exatamente. Exato. Não é? Exatamente. A esposa já vai como Exatamente. que Reprovar logo. reprovar, não. Eu não conheço esse homem, não. Exatamente. Mas o seu filho não vai fazer. Então a política é a mesma coisa também. Eu tenho uma filha de 16 anos. Eu tenho uma filha de 16, o meu garoto tem 11 e tem um bebezinho de 1 aninho, Samuel Azaf. E os meus filhos, eu sou casado uma única vez, eu faço questão de dizer isso, não vai me vangloriar não, mas a mulher da minha juventude, eu tô com ela até hoje. Até hoje. A mulher com quem, eu gosto de falar essa expressão porque é forte, né? Eu gosto de usar essa expressão, a mulher com quem eu perdi a minha virgindade. Eu tô com ela até hoje, minha única mulher, minha única esposa. Eu fui criado num ambiente religioso, sempre fui evangélico, nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Eu tenho um casamento muito sólido e abençoado. E eu acho incrível. Eu já me emocionei quando eu ouvi da boca dos meus filhos dizer assim, papai, eu tenho uns pregadores que vêm na igreja que é bom. Veja, eu ouvi meu filho dizer isso. Meu filho e minha filha. Mas nenhum supera o senhor não, viu? O senhor, eu gosto mais de ouvir o senhor. O senhor é bom demais de ouvir. Imagina. E tal. Veja que privilégio, né? É você, na sua casa, ser referência. E eu acho que parte daí, né? A gente ser referência e as pessoas conhecerem a nossa história, conhecer de fato a nossa vida, e é isso que a gente quer, né? Elon, a última pergunta, Elon. Muito bom, vamos lá. Ó, eu confesso, né, eu preciso confessar isso. Eu cresci com a aversão à política. E vendo o presbítero Edilson aqui falando assim, com tanta propriedade, Isso. rapaz, eu até tenho pensando em quem sabe um dia. Vereador, Elon. Mas, ó, isso serve também de alerta. Quantos políticos, né, pastor Pois Isaac, é. nós conhecemos aqui, inclusive da cidade de Caruaru, que fizeram vergonha, entraram lá, tiveram o apoio da igreja, né, do Isso, conceito isso. cristão, e fizeram vergonha. É por isso que existe essa crença, né, que todo político é ladrão, todo pastor é ladrão. Mas assista esse podcast, né? Você já está assistindo já, então vocês vão entender aqui tudo que a gente está falando. Vamos para a última pergunta. Ó.
Que conselho o senhor daria a cristãos que desejam, inclusive é sobre o que a gente está falando, entrar na política, mas tem medo de perder os seus valores? Primeiro, ele precisa ter uma convicção, sabe? Mas muito forte, né, daquilo que ele pretende fazer na política. Eu já vi vários amigos meus se perderem na política porque o que eles imaginavam, né, o que eles haviam projetado da política não correspondia nem com os valores cristãos e nem tampouco, né, com aquilo que as leis permitem. Eu sempre digo, se você quer entrar na política para enricar, está no caminho errado, né? Você vai terminar sendo preso, tá certo? Exatamente. Se você entra na política com um projeto de poder, né? Isso acontece muito também, as pessoas entrarem na política com um projeto de poder, ou um projeto pessoal, né? Eu digo, ó, tá errado também, vai dar errado também, tá certo? Porque a política é transitória, né? 4 anos passam muito rapidamente e as pessoas às vezes ficam como que, digamos assim, envaidecidas, né? Iludidas. Acontece muito isso com o poder, que é efêmero, que é transitório, e depois entram até em depressão, né? Ou utilizam-se daquele cargo público, né, para oprimir, perseguir. Então eu sempre digo, quando sou procurado por pessoas, e fui muito procurado, sabe, Elon? Primeira coisa, quando a pessoa chega para me procurar assim, quer entrar na política, eu digo, tá bom, vá no meu gabinete, vamos conversar. Quando ele chega, eu digo, cadê a esposa? Se não trouxe não, eu digo, vá buscar a esposa. O que eu vou dizer para você, ela precisa escutar e ela precisa participar também do projeto. Porque se a sua esposa não concordar, a primeira coisa que eu vou dizer é não entre na política. Exatamente. Há uma renúncia, né, que você faz, pessoal, há uma renúncia também na questão familiar. A esposa tem que estar junto de você. Isso acontece muito isso, né, que a gente fala também. E aí as pessoas, quando entram, eu digo, ó, se o seu projeto, né, se a sua missão, né, que você tem no coração, é você ajudar as pessoas, é você trazer melhorias, qualidade de vida, melhorar a saúde, a educação, é você dar testemunho de crente, é você poder também, através do seu trabalho, também pregar, porque a nossa vida é uma pregação, não é isso, pastor? E aí você está no caminho certo. Porque a política, ela amplifica de forma fantástica, né, as boas ações que você quer fazer. Porque a pessoa do bem na política tem uma oportunidade de amplificar para o bem. Como a pessoa ruim também, Verdade. tendo também a política o poder, ele também amplifica o mal que ele pode fazer o que ele quer fazer. E as pessoas que me escutam, que entram na política, depois eles me procuram aí dizem, ó, realmente a política é tudo aquilo que você falou. É uma coisa fantástica. Agora tem traição, decepção, as pessoas às vezes lhe envergonham. Acontece muito isso na política, tá entendendo? E você precisa estar muito centrado, sabe, pastor? Dizendo assim, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu vou renunciar a uma parte da minha vida e vou me entregar. Eu acredito que o sacerdócio é assim também, não é assim? Exatamente. Por isso, quando eu digo aquele versículo que Deus estabeleceu, né, os reis e sacerdotes, porque assim como o sacerdote também renuncia, ao seu tempo livre, né? Renuncia. Eu passei um bom tempo também dirigindo congregações também, né, que eu tenho esse lado espiritual, também trabalhei, nós somos de 1980, né? Que entregamos a vida para Jesus já tem um bom tempo. Presbítero da igreja, dirigindo congregações. E aí eu escutava, né, e aconselhava famílias. E você não leva o problema para casa, né? Com certeza. Pai, quando você chega em casa, de vez em quando, aí eu tava assim, aí Deus me acordava de madrugada, vinha jeito, aquele problema do irmão, desse jeito. eu vou orar pelo irmão. Não era assim ou não? Desse jeito. Por quê? Porque você fica, né? O problema dele passa a ser seu problema, não é? Exatamente. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema de relacionamento conjugal. Não é assim, pastor? Exatamente. Prefeitura é a mesma coisa, Lon. Mesma coisa, você chega em casa, meu Deus do céu, é aquele problema assim, você vê uma pessoa sofrendo e aí você entra, né? Isso se você for um bom político, né? Isso se você for um bom gestor. Você traz para si aquela realidade. E aí não tem nada mais satisfatório quando você consegue, sabe, mudar a vida das pessoas. Nós temos um trabalho lá, Elon, que é um trabalho que a gente faz com assistência social, né, que é do debutante nota 10. Um trabalho muito bonito. A gente pega as alunas que têm as melhores notas, elas ao final do ano, completando 15 anos de idade, ganham uma festa, né? Festa completa. E a gente faz com os melhores profissionais aqui de Pernambuco, né? O bolo, a decoração, a iluminação, a banda, o vestido que elas ganham, o cabelo, é um negócio fantástico, né? E aí eu lembro que na reeleição eu fui numa rua, e eu tinha calçado a rua, né? Aí eu fui a falar com as pessoas, aí entrei numa casa, uma mulher muito feliz me abraçou, eu digo, olha, estou aqui passando, sou candidato à reeleição, olha, pavimentei sua rua, saneei. Aí ela disse, não, prefeito, veja bem, olha, a gente está muito feliz pelo calçamento, a gente está muito feliz pela iluminação e pelo saneamento, mas a nossa alegria é porque o senhor fez a festa de 15 anos da minha filha. Olha, a gente é pessoa pobre, era o sonho da mãe
que não teve a festa de 15 anos, que queria dar uma festa de 15 anos para a filha. E aí a gente, quando termina o evento, a gente dá o pendrivezinho, né, a filmagem todinho. E ela disse, já tinha passado um bom tempo já a festa. Ela disse, olha, a gente senta aqui quase todo sábado e a gente bota para assistir o filho do debutante. Meu Deus. Tu é doido, cara. Eu fiquei olhando Isso assim. não tem preço. Eu digo, meu Deus do céu, sabe? A política é isso, cara. Se você puder, não é, entrar na política, né, se Deus lhe der a oportunidade, se for com esse objetivo, entre na política. Para ser um bom político, para ser diferente. Se for para fazer esse fisiologismo, não entre. Né? Se for para ser, não é, um perdulário, não entre. Porque você vai envergonhar a sua família, vai envergonhar a igreja, não entre. Mas se você tiver um projeto para dizer assim, não, eu quero honrar para honrar o nome do Senhor e transformar a vida da pessoa, não tem um lugar melhor do que na política para se fazer isso. É isso. É fantástico. Muito bom. Olha, meu querido amigo, irmão, presbítero Edilson, estou orando demais pelo senhor. E este é o ano que, se for da vontade de Deus, o senhor vai chegar lá. E Você sabe do desafio de Brasília, né? Sei que são enormes. E agora mais do que nunca, né? Enormes. Eu vejo o Brasil hoje encarando um momento muito importante, difícil, inclusive. Os próximos 4 anos Difícil, serão bem desafiadores. As pautas de Brasília, Isso. dificílimo, né? Tem esse negócio PEC da blindagem, deputado querendo... Tem muita coisa lá. Muita coisa. E Brasília precisa de Edilson. Demais. Esse aqui é o fato. Demais. Não é? Pessoas como o senhor precisam estar lá. Pastor, eu passei 8 anos na minha gestão, né, dos 2 mandatos, indo para Brasília. Eu fui dezenas de vezes. Nunca esteve em Brasília para participar de uma reunião que se falasse sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre mobilidade, não. Não há reuniões, pelo menos as que eu fui, para se tratar da estratégia, do futuro. Sempre era sobre poder, sempre era sobre eleição, sempre era sobre fundo partidário, sempre era sobre isso, aquilo, outro. É como se as pessoas vivessem em uma bolha, né? E eu digo, cara, aonde é que está o povo dentro dessa equação? Pois é. Não é isso que a gente precisa hoje. E é isso que é importante para a gente finalizar, porque eu sei o quanto as pessoas sofrem. Eu estou aqui, mas eu estou recebendo a mensagem de um irmão que sofreu um assalto, levou 5 tiros. Nossa. E olha a dificuldade. Isso foi em dezembro. E aí ele foi hospitalizado. Não tem vaga. Leva pra lá, leva pra cá, leva pra cá. Ele tá com 2 balas alojadas aqui. Meu Deus. Uma bala alojada na coluna. E não tem vaga, não tem leito, não tem vaga. Volta pra casa. Não, tem que sair daqui. Aí vai pra Recife, aí volta, vai dizer pra onde. Eu falo, meu Deus do céu. Veja. Pergunta se é de esquerda ou de direita. Você tá entendendo? A dor desse homem é o quê? A dor dele é de esquerda? A dor dele é de direita? Veja, a gente precisa voltar em políticos sérios. Ou se ele quer ser atendido por um médico de esquerda ou de direita? Exatamente. O senhor quer resolver esse problema por quem? Eu quero resolver meu problema. Exatamente. Então, são pessoas que passam necessidade. Todos os dias eu recebo mensagem de pessoas pedindo ajuda. Poxa, tô passando necessidade, estão passando fome. Eu fui fazer uma visita recente num lugar. Eu cheguei na casa, o esgoto a céu aberto, assim, uma coisa horrorosa. Nos dói o coração. Rapaz, é de doer o coração. Dói. E é prazeroso quando você vai em uma casa que, em outrora, tudo destruído, a rua acabada, chega lá tudo pavimentado, iluminado, praça na frente. É outra coisa. Muda. Então, como é que nós, como cristãos, nós não podemos se eximir, sair fora. Não, temos que participar. Exatamente, pastor. Temos que entrar. Temos sim. Eu não sou apolítico, não. Eu desejo que todo homem, toda mulher decente, mulher de Deus, não é na cachorrada, não. Na avacalhação, não. É de fato, se prepare. Se prepare, tenha preparo e tenha isso no coração para fazer a vida das pessoas. É uma coisa incrível. A política tem esse canal e é muito poderoso. Só nossa gratidão a você que está conosco aqui. Obrigado, Tony Silva, nosso parceiro aqui do programa, do podcast. Muito obrigado, Tony Silva Barbearia, lá no Grande Hotel. E agradecer a você pelo carinho da audiência. Compartilha aí com mais gente este episódio que está imperdível, maravilhoso, emocionante, bom demais. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Palavras pastor. finais aí do senhor agora. Agradeço demais, pastor Isaac, meu amigo Elon. Muito bom estar aqui com vocês. Dizer que me coloco sempre à disposição e que tenho esse propósito no meu coração. Propósito de servir. Acredito piamente que a política é para servir as pessoas, não para ser servido. E que o cristão precisa ser sal, precisa ser luz, precisa ter transparência, ética, compromisso, precisa honrar o nome do Senhor, Glória a Deus. precisa estar na política para fazer diferente. Não podemos ser iguais, não é?
as pessoas que fazem essa política que nos envergonha. Essa é uma grande responsabilidade e tenho colocado isso no meu coração e digo sempre a Deus. A vontade de Deus na minha vida é soberana. Não é? Não negocio tudo, não arrisco tudo, não vale tudo na política para vencer. Eu tenho isso comigo, sabe, pastor? Vencer uma eleição, mas destruir o caráter, para mim, é uma derrota retumbante. Eu fiz esse desafio na primeira, na segunda e na terceira eleição lá em Toritama. Só me interessa vencer se for para preservar os meus valores. Não adianta. As pessoas às vezes chegavam e tentavam de tudo me desvirtuar e eu dizia, dessa forma eu não tenho interesse. Não tenho interesse nenhum em vencer desse jeito, porque para mim vencer desse jeito é ser derrotado. Meu Deus. E é exatamente por isso que Deus me deu grandes vitórias em Toritama para honrar o seu nome. E agora tem esse grande desafio, mas de novo, sem ambição, entendeu? Sem essa busca desvairada, mas não, novamente, dizendo, Deus, se é da tua vontade que eu honre o teu nome, que eu faça a diferença no meio daqueles 525 deputados, que eu possa estar lá mostrando que é possível fazer diferente. E mostrando aqui para essa região que um deputado crente, temente a Deus, pode fazer a diferença também. Eu estou à disposição. E se não for a vontade de Deus, estou aqui para trabalhar na igreja, cuidar da minha família. Glória a Deus. Olha, hoje nós estamos entrevistando ele aqui como pré-candidato. Ainda este ano teremos ele ainda em outra ocasião, ainda como pré-candidato. Mas ainda esse ano, se Deus quiser, de outubro depois, já como vencedor. Eita. Se Deus quiser. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês e um feliz ano novo para todo mundo. Vamos em frente. Valeu, gente. Deus Valeu, abençoe gente. vocês. Rapaz, foi bom demais, hein? Passa Muito ligeiro, bom. né?